Olá, boa tarde. Vamos falar de trabalho um pouquinho. Se por um lado muita gente tem perdido o emprego neste período de pandemia, por outro, muitas pessoas estão conseguindo se realocar por meio do trabalho temporário. Há especialistas que dizem que esta modalidade de emprego irá ajudar e bastante a economia. Só que para Marcos de Abreu, presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, os municípios precisam adotar a correta forma de tributação. Campinas insiste em bitributar a folha de salários dos trabalhadores temporários. Esta atitude onera o custo do trabalhador em mais de 20%. É urgente corrigir o sistema de emissão de nota fiscal, permitindo a dedução das obrigações trabalhistas da base de cálculo do ISS. O preço do serviço é a taxa de agenciamento, conforme determina o artigo 32 do recente Decreto Federal 10.060. E um outro assunto que também é preciso discutir neste período é a reforma tributária. O Brasil é o país com uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Só para se ter uma ideia, o brasileiro trabalha mais de 5 meses do ano para pagar imposto. Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, algumas medidas emergenciais foram tomadas. Mas o que se espera agora são outras medidas rápidas para conter ainda mais o agravamento da crise. A reforma tributária deve ser novamente colocada em pauta. Como é sabido, a renda da população diminuiu muito em razão das consequências do Covid. Consequentemente, a reforma tributária vem para desonerar os preços dos produtos e dos serviços, o que ajudaria muito a população. A gente não pode esquecer também do que as empresas vêm enfrentando. Também é sabido que há uma diminuição do faturamento das companhias. E a reforma tributária vem também para incentivar as empresas na questão fiscal. E a gente não pode descartar eventuais incentivos fiscais a determinados setores ou até mesmo alguns parcelamentos incentivados para que as empresas possam pagar eventuais inadimplências tributárias ocorridas no ano de 2020. E segundo o especialista em direito tributário, a alta carga de impostos pode trazer consequência também pós-pandemia. Eu queria trazer 2 pontos que para mim são pontos bastante importantes. A ausência da reforma tributária brasileira, ela vai trazer uma demora mais acentuada para a retomada do crescimento econômico. E um segundo ponto é o desestímulo dos investidores para aportar capital na economia brasileira, sendo esses investidores brasileiros ou estrangeiros. Mas será que no meio de um cenário tão complicado na área da saúde, ainda existe espaço para discutir este tema? O que se espera é que se tenha uma reforma integral e não, como a gente vem vivenciando nos últimos anos e longos anos, mini reformas tributárias, que ora desoneram a folha de pagamento, ora desoneram determinado setor da economia, mas não atacam o problema da reforma tributária como um todo. Então, a minha expectativa é que a gente, no curto espaço de tempo, receba as proposições de reforma tributária do governo e o legislativo possa fazer uma macro-reforma uniformizando e melhorando toda a tributação brasileira. E uma última informação, a Desenvolve São Paulo, instituição financeira do governo estadual, vai realizar no dia 30 deste mês mais um leilão de créditos acumulados de Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS. Ao todo, serão ofertadas 307 cotas que somam 40 milhões em créditos. O leilão será eletrônico das 10 horas da manhã até o meio-dia. Para participar, as empresas devem formalizar um interesse por meio de declaração até o próximo dia 26. Então, atenção, hein? O leilão de ICMS é uma oportunidade de ganho a curto prazo para as empresas. Para mais informações, é só acessar o site desenvolvesp.com.br. E mais notícias, mais informações sobre o que está acontecendo na cidade e também na nossa região neste período, você confere ao longo da nossa programação. Eu estou em casa, fique você também. Viviane Novaes para a TV Câmara Campinas.